Olá! O programa Rotas e Rumos está começando. Seja por rodovias conhecidas, caminhos históricos ou trajetos pouco explorados, o Rotas e Rumos transforma cada viagem em uma experiência. A cada episódio, vamos conhecer diferentes regiões do país, personagens marcantes e tradições únicas. Começa agora o programa Rotas e Rumos. Você já parou para pensar que pode estar morando ou trabalhando em uma obra construída por uma gigante da construção civil 100% brasileira? Desde 1988, a Lorenfer ajuda a construir o Brasil. Em sua história, uma trajetória de inovação, qualidade e compromisso com o futuro. O seu nome está presente em grandes projetos que moldam as cidades e impulsionam o desenvolvimento do nosso país. Nós vamos visitar a sede dessa gigante da construção que fica às margens da rodovia Presidente Dutra, em Canas, no interior de São Paulo. Dá só uma olhada. Eu tive a oportunidade de começar na Lorenfer desde os meus 14 anos. A empresa ela já tem mais de 37 anos no mercado, ela atua no ramo de materiais para construção. Recentemente nós abrimos duas filiais, uma em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e outra na Grande São Paulo para atender os consumidores de lá. Nós temos a sorte de contar com funcionários muito bem dedicados para fazer o trabalho bem feito e fazer com que o pedido que o cliente fez chegue exatamente conforme ele precisa. É uma coisa que a gente preza muito e busca treinar toda a nossa equipe para conseguir que isso aconteça na prática. Atualmente, a Lorenfer não trabalha só com ferro e aço, né? Ao longo dos anos, a gente foi diversificando a linha de produtos para trabalhar com toda a linha que é utilizada de material de construção nas grandes obras. E também nós criamos uma indústria no Rio de Janeiro para fabricar os artefatos de aço, como malha, treliça e coluna. Conhecer as histórias das pessoas por trás dos grandes negócios e soluções nos ajudam a ver a nossa vida e o lugar em que vivemos de outra forma, não é verdade? O programa ainda não acabou, não sai daí porque daqui a pouco vamos ter um caso de polícia aqui. Ficou curioso? É daqui a pouco, a gente volta já. Bom dia, pessoal, fiscalização da PRF. Todas as operações partem daqui. São diversos os crimes que a gente costuma pegar aqui na região, desde tráfico de drogas, armas, veículos roubados, clonados. Tá repleto de maconha. Tem alguma coisa aqui. Não corre não, bora, sai! As facções elas estão ampliando o seu nicho, né? Experiência e estrutura completa.
tudo para seu bichinho se sentir em casa e seu dono também. Sabemos profundamente a relação e ligação afetiva entre pets e sua família. Por isso cuidamos deste amor com conforto, cheio de lealdade e carinho. Tudo isso 24 horas todos os dias. SOS Animal. Loucos por animais, assim como você. De norte a sul, em cada estrada e rodovia que corta o nosso país, existe uma força incansável, sempre preparada para cuidar de você e te servir. Mesmo que você não se lembre ou até acredite que não precise. Desde a sua criação, a Polícia Rodoviária Federal tem a missão de cuidar da segurança viária, combater crimes, fazendo valer a lei, ajudando a preservar vidas. Ela está espalhada pelos mais de 75 mil quilômetros de rodovias e estradas, sempre atuando com coragem e com o uso da tecnologia. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a rotina desses profissionais, essenciais para o nosso dia a dia. Dá só uma olhada. Nós viemos até a 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em São José dos Campos para bater um papo hoje, conversar com 3 dos inspetores que atuam nessa unidade para a gente conhecer um pouquinho quem são esses policiais que cuidam, que zelam, que protegem. Queria que vocês falassem um pouco sobre o dia a dia. Qual que é o papel da Polícia Rodoviária Federal? Nós já temos aqui uma programação do que a gente vai fazer. Aí são comandos, são patrulhamento, isso a própria chefia, o NPF nosso, ele passa pra gente. A nossa rotina é estar aqui em São José dos Campos. Muito acidente com motocicleta, por exemplo. Então a gente tem que ir, tem que verificar, tem que ver o que está acontecendo, tem que anotar tudo. Uma das nossas prioridades é manter a ordem nas rodovias, onde a gente está. E esse manter a ordem conta com a questão da fiscalização de trânsito, para não virar o caos. Nos grandes centros urbanos tem os problemas de acidentes, das pessoas desrespeitando regras, e na área rural os excessos que geram acidentes e coisas mais violentas. Mas, além de tudo isso, a gente também lida bastante com a criminalidade. Porque as rodovias do país são o escoamento do país. Então, muitas vezes você está abordando ali, achando que é um cidadão de bem, você dá de cara com um carro roubado, com um carro recheado de drogas, de armas, foragido da justiça. Teve uma situação em Brasília que a minha equipe, nós estávamos trabalhando lá, éramos 3 policiais, abordamos um carro com 4 pessoas dentro. E os 4 tinham acabado de assaltar um banco e estavam fugindo. Então, assim, você aborda aquele carro, você está fiscalizando normal. Só que a gente, seguindo o padrão nosso de abordagem, conseguimos detectar e prendemos eles. A Polícia Rodoviária Federal também é responsável por autorizar e guiar essas escoltas de carga excedente nas rodovias que roda o Brasil peças inteiro. Gigantes, industriais, que vem aqueles caminhões. Isso, é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. As escoltas de autoridades também. Então eu sou motociclista, batedor. Então, assim, quando esses grandes eventos que tem, tudo, a Polícia Rodoviária Federal não está somente nas rodovias, mas dentro das cidades, fazendo as escoltas e zelando pela fluidez do trânsito e a segurança também dessas pessoas. E também trabalhamos na área de prevenção, como educação para o trânsito,
Então, assim, direto nós estamos dentro de todas essas campanhas de trânsito, Maio Amarelo, todas essas campanhas em hospitais, dentro das empresas, com palestras, com cursos, com ensino aos motoristas, caminhoneiros, em diversas áreas. E a gente sabe também que são diferentes por conta até dessa variedade de funções. Existem diferentes abordagens que vocês fazem, né? Tem o pessoal com os cães também, não tem? Tem. Os helicópteros. Sim. A gente deve ver algumas imagens, inclusive, de algumas operações acontecendo. São operações maiores, esporádicas. Vocês nunca vão revelar quando essas operações vão acontecer, né? Por questão estratégica. Pegando o caminho do programa Rotas e Rumos, né? Que o pessoal são usuários das estradas. Deixar claro que a PRF ela não está ali para impedir nada, é para garantir a fluidez da utilização ali da rodovia. Então, em determinados momentos, vai precisar de um pouco mais de paciência. Inicialmente vai atrapalhar um pouco ali quem está na sua rotina. Então, o trânsito é a sociedade em si, todos nós somos usuários do trânsito. E apesar de nós estarmos em serviço pela PRF, a gente também está contribuindo para que tudo flua da melhor forma possível. Um acidente, a gente nunca sabe que não vai acontecer um acidente, mas já aconteceu. Então a gente precisa estar lá para solucionar da melhor forma possível, da maneira menos prejudicial possível. Então é só para todos os ouvintes, quem estiver atento a entender, esse é o objetivo, e não atrapalhar ou impedir ou atrasar. Gente, obrigada por esse bate-papo incrível. Eu adorei conhecer um pouco da história de vocês, conhecer um pouco dessa rotina, dessa profissão que enche os olhos de vocês e que também motiva muita gente. E o Rotas e Rumos está na estrada, sabendo que a gente tem um respaldo aqui da Polícia Rodoviária Federal e a gente vai acompanhar um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês. Fica aí. Polícia Rodoviária Federal, uma polícia de todos os brasileiros. E no próximo bloco você não pode perder. Nós fomos para Bananal, lá nas margens da estrada que liga o passado ao presente. A gente encontrou um pedacinho da história viva do Brasil. Ah, meus amigos, você não pode perder. Não saia daí, no próximo bloco a gente volta já. Experiência e estrutura completa. Tudo para seu bichinho se sentir em casa e seu dono também. Sabemos profundamente a relação e ligação afetiva entre pets e sua família. Por isso cuidamos deste amor com conforto, cheio de lealdade e carinho. Tudo isso 24 horas todos os dias. SOS Animal. Loucos por animais, assim como você. A poucos quilômetros do centro de Bananal, uma fazenda segue viva, sendo testemunha de um tempo em que o café era o ouro do Vale do Paraíba. Nós estamos na Fazenda Loanda e o nosso anfitrião é o seu Pedro. Seu Pedro, que alegria estar aqui na Fazenda Loanda. Obrigada por nos receber.
Ô Kellen, olha, eu acho que eu estou ainda mais feliz que vocês, porque é uma oportunidade de mostrar isso aqui para as outras pessoas. Isso aqui nasceu, essa restauração aqui, com esse objetivo, de educar, de mostrar um pouco da nossa história. Então faz parte do ciclo econômico do café, essa nossa mostra aqui hoje. Olha, a fazenda ela é do século XIX e ela mantém viva muita história que o senhor Pedro vai contar pra gente. Eu tô toda aqui trabalhada na postura, gente, porque olha essa cadeira que maravilhosa. Olha esse salão, a gente vai conhecer um pouco de todo o casarão, da sede. Ela tem 700 metros quadrados aqui em cima e lá embaixo mais 6 porões com 650 metros quadrados. Uau. E vocês vão ver aí no filme que é tudo cheio de detalhes, cheio de entalhes, os móveis, tudo isso teve que ser restaurado. Demais. Parece cenário de filme. Quando você entra, a sensação não é que você está numa casa-museu. Parece que você está entrando em um filme de época. Essa é a sensação. Nós somos induzidos a isso pelos detalhes, pelos móveis, pela decoração. Mas antes do senhor me contar um pouquinho sobre isso, eu queria conhecer um pouco mais sobre a história dessa casa, dessa fazenda, antes de chegar na família do senhor. O senhor teve que resgatar um pouco disso até para poder restaurar e cuidar e zelar. Bananal, por ter sido uma cidade muito importante no século XIX, ela teve um tempo, em torno da meados desse século, em que ela se tornou a maior produtora de café do Brasil. Era tão importante que ela arrecadou mais impostos nesse tempo que a capital da província, São Paulo. Uau! Ela chegou a ter mais habitantes que São Paulo. Teve um tempo que havia por aqui 15 mil habitantes, a maioria escravizados, e São Paulo tinha 9 mil. Olha só! Então, essa riqueza destacou muito o Bananal. O café, então, trouxe muita riqueza. E com essa riqueza surgiram esses casarões maravilhosos, imensos, Bananal cheio de prédios, também suntuosos, ainda tem alguns de pé. E aqui, o dono daqui, num tempo maior dessa fazenda, ele chegou a Barão da Joatinga. Ele era uma pessoa muito influente, muito rico, frequentava as festas da corte no Rio de Janeiro. E hoje o senhor vive aqui com a sua esposa, né? Mantém essa história viva. Deve ter mais um monte de história para contar, porque, gente, nós chegamos aqui, ele sabia contar a história do encosto da cadeira. Isso de uma das salas do casarão. Enfim, tem muitos detalhes nesse casarão. Seu Pedro é a história ambulante aqui, viva. Mas quem visita hoje a Fazenda Loanda, o que ele vai poder conhecer, encontrar? Fala um pouco sobre as salas, os diferentes cômodos. Que magia é essa que o turista vai poder encontrar? O nosso viés aqui é mostrar para as pessoas um pouco da história do nosso país. Então, quando elas chegam aqui, inicialmente a gente fala da fazenda, fala de Bananal, do ciclo do café, antes de começar a visita. E depois a gente sai com a pessoa e vai apontando os objetos, porque cada objeto, na verdade, tem alguma coisa para contar. Sim. A gente pensa que não, se a gente não conhecer, olha assim, vê só aquela figura, né? Achou bonito ou não achou. Mas aqui a gente vê que a casa é muito grande. Como que normalmente o senhor guia os turistas por aqui? Esse salão onde nós estamos, gente, olha a imponência desse salão. Olha esse lustre que maravilhoso. O que acontecia aqui nessa sala? Pois aqui haviam 2 eventos assim que marcavam mais. Por exemplo, um jantar mais elegante, mas sempre na fazenda os convidados eram pessoas íntimas. Pessoas que, por exemplo, se tivesse vindo do Rio de Janeiro, mesmo muito importante, não comungavam esse espaço assim numa festa dessa. Outra coisa muito que acontecia bastante era o sarau. O sarau, então, era uma festinha íntima, musical, em que uma ou duas moças faziam essa parte musical, uma tocando o piano, outra o violino, outra cantando, e em volta os convidados comendo e bebendo, apreciando essa apresentação. Era o sarau. Nesse tempo, pela falta de energia elétrica, as pessoas dormiam muito cedo. Assim que escureceu, ia dormir
e acordavam cedíssimo, 3h30 da manhã. O almoço costumava ser às 8 horas da manhã e o jantar às 2 da tarde. Gente, então a vida girava um pouco diferente. Mas então marcava muito nesse salão essas duas atividades. Convido o pessoal para vir conhecer essa magnitude, essa coisa linda. Pois é, Kelly, o nosso objetivo aqui é fundamental, é de mostrar isso aqui para as pessoas, mostrar como foi a nossa história, pelo menos no que se refere às coisas que se passaram por aqui. Esse é o nosso objetivo principal. A gente cobra, não de pessoas que residem em Bananal, porque elas têm entrada aqui franca, a gente cobra uma taxa de visitação, visita guiada, e aos sábados e domingos não é preciso agendar. Nos demais dias, a gente, por dificuldade de monitor, essas coisas todas, a gente só atende se for um grupo maior. Então, e agendado. Então funciona assim. A pessoa faz uma visita aqui, é contada as histórias, ela circula, ela, como você falou, ela viaja no tempo, né? E está sempre aprendendo um pouco, toma conhecimento de coisas boas. Ótimo. Seu Pedro, muitíssimo obrigada por nos receber. Foi um passeio verdadeiro, assim, para a história, uma imersão profunda e uma alegria a gente poder mergulhar um pouco nessa parte da história e ver no senhor pessoas que se preocupam em manter isso vivo, de deixar um legado mesmo. Assim como o senhor pediu para o teu pai, deixa para mim, e abraçou essa responsabilidade. Porque se não for por pessoas como o senhor, olha o que poderia ter sido perdido. Olha quanta coisa, quanta história, e são coisas que falam de quem somos. Trazem um pouco da origem do Brasil, desse Brasil que foi tão imponente, né, que teve no café, realmente, como eu disse no começo, a sua moeda de maior valor e que conta tanto sobre a história econômica do nosso país, a forma como foi colonizado. Então, muito obrigada por não só manter, por resgatar, mas também por abrir a tua casa, fazer dela um museu e partilhar a história conosco. Eu quero agradecer vocês terem vindo aqui. Foi uma manhã assim, muito prazerosa, viu? E realmente o que me deixa muito feliz é poder estar participando dessas coisas aqui com as outras pessoas. Obrigado. E aí, tá gostando do nosso programa? E você já imaginou em ter a tua marca ou o seu negócio como parceiro do Rotas e Rumos? Essa é a sua oportunidade. Assim você gera mais autoridade, credibilidade e seriedade. Então, não perca tempo, entre em contato com a nossa equipe e embarque nessa jornada de sucesso junto com Rotas e Rumos. Você sabia que um pneu de avião pode ser reformado até 12 vezes? É sobre isso que nós vamos falar agora, um assunto que impacta diretamente o seu bolso e o meio ambiente, a recauchutagem de pneus. Ah, meus amigos, eu tô falando de aumentar a vida útil dos pneus e diminuir drasticamente o seu custo. Essa economia pode chegar até 70% comparando com a compra de um pneu novo. Olha que maravilha! E se você tem um pouco de insegurança em relação a isso, fica aqui com a gente. Nós estamos em Taubaté, São Paulo, na Vale Cap, uma empresa que é referência na reforma e manutenção de veículos pesados. São mais de 30 anos de experiência e uma história que começou em outra cidade, em Lorena, aqui pertinho. A nossa equipe foi lá visitar o local e vai mostrar tudinho para você. Confere aí. A Vale Cap só chegou aqui com 32 anos. São 3 pilares: persistência, perseverança e obstinação. Meu pai, ele sempre foi muito batalhador, né? Ele
foi o cabeça de tudo. Então ele mesmo montou todas as máquinas, saía para vender, coletava os pneus, e isso fez com que nós crescêssemos de forma absurda, uma capacidade de produção de 4.000 pneus mês. Eu tenho clientes que estão comigo há 32 anos. É muito gratificante, mas também é muito comprometedor, pois mostra que eu tenho que continuar nessa pegada de excelência. O ganho financeiro com a reforma de pneus é o custo 30% relativo ao pneu novo. Então você pega um pneu que custa R$1.000, por exemplo, a reforma custa 300. Além da economia de combustível, né? Um pneu reformado, no caminhão correto, andando na estrada certa, calibrado, chega a economizar até 2% de óleo diesel. Agora imagina uma frota de 200, 300 carretas, você economizando 2% de óleo diesel. É muita economia. Além de termos a certificação do Inmetro, né? De 6 em 6 meses temos que aferir nossos equipamentos, fazer as NRs, todas elas, NR13 de vasos de pressão, da caldeira, dos compressores. Temos que mandar pneus para o laboratório de testes. Só então a gente consegue o número de certificação do Inmetro. A Valecap tem um sistema de captação de energia elétrica através de placas fotovoltaicas, né, que alimentam tanto as unidades de Lorena quanto Taubaté. A atividade de reforma de pneus, por si só, já é uma atividade ambiental, né? Porque você deixa de jogar na natureza um pneu careca, um pneu usado, para reformá-lo e poder usar de novo. Por si só, a atividade ela já é de quesito de escopo ambiental. Fora a geração de empregos, né, as entidades que nós colaboramos, contribuímos, aí, a PAI, parcerias com universidades, enfim. Então não é só a reforma de pneus, envolve toda a sociedade. Hoje é comum que a humanidade toda esteja preocupada com o meio ambiente. Nós não estamos preocupados com o meio ambiente, nós preservamos o meio ambiente. O processo de recapagem, ele usa 30% da matéria-prima e da energia que é usada para fazer um pneu novo. Com uma durabilidade igual ou superior a de um pneu novo, tudo que nós geramos sustenta o país com economia, com sustentabilidade. Se tem movimento na estrada, tem negócios na Dutra. O Rotas e Rumos continua te mostrando o que há de melhor em serviços e turismo, destinos, mas agora é hora de uma paradinha para falar de oportunidade no Tô na Dutra Negócios. Tô na Dutra Negócios está em Cachoeira Paulista. São bons negócios ao entorno da rodovia Presidente Dutra. Eu vou te mostrar essa mansão, mais de 600 metros de área construída, 2 terrenos. Só para você ter uma ideia, para se fazer uma casa dessa hoje, fica em mais de 2 milhões de reais. Tô na Dutra Negócios está aqui nesse belo condomínio ao lado da rodovia Presidente Dutra, sempre com boas oportunidades. Confere aí essa bela casa plana, 3 quartos, num terreno de 250 metros. Muita natureza, fácil acesso e os preços que você gosta. Nossa terra é rica em histórias, paisagens, gente que faz acontecer.
O Rotas e Rumos vai ficando por aqui, mas eu te espero domingo que vem. Ajeita sua rota, toma o seu rumo e uma ótima semana para você.